Oba, e aí? Entre tantos personagens poderosos de One Piece, eu não sei vocês, mas pra mim o Kaido é quem mais se destaca quando o assunto é força. E eu não me refiro unicamente à força física dele, mas de todos os atributos que acabam tornando dele um lutador completo. Kaido é extremamente forte, rápido, absurdamente resistente, possui uma das luas mais poderosas da obra e ainda combina isso com um haki extremamente forte. Suas habilidades brutais de combate que traz a fama de ser invencível em 1 contra 1. Tudo isso torna o Kaido um personagem simplesmente absurdo, a ponto do próprio Oda ter se questionado em como o Luffy poderia derrotar alguém desse calibre. Desde sua introdução no mangá, o nível de poder do Kaido é debatido até hoje, e muitos ainda até o subestimam. Mas analisando a narrativa, seus feitos, escalas de poder, citações dentro do mangá e até de materiais oficiais, irei me aprofundar em quão forte o Kaido realmente é dentro do mundo de One Piece. Ok, então vamos lá. Desde criança, Kaido já se mostrava ser alguém fora do comum. Ainda com seus 10 anos de idade, Kaido já lutava em guerras pelo seu reino e com essa idade ainda, já era considerado o soldado mais forte de seu país. Sua força era algo que ninguém conseguia controlar, e devido a isso, seu próprio rei decidiu vendê-lo à marinha, mas nem mesmo eles conseguiu tal proeza. Diversas vezes, Kaido se deixava ser capturado pela marinha apenas para se alimentar e quando estava satisfeito, simplesmente fugia. Nesse processo, ele chegou até a afundar 9 navios prisioneiros gigantes da marinha, e devido unicamente à sua força, a marinha o reconheceu como uma ameaça e colocou uma recompensa de 70 milhões pela sua cabeça. Com 15 anos de idade, a sua força chama a atenção até mesmo do próprio Rox e o convida para participar de seu bando. Mesmo que nessa época Kaido era apenas um aprendiz, a sua entrada ainda teve uma grande influência no poder do bando. Isso porque os próprios piratas Rox afirmam que eles se tornaram imparáveis a partir da entrada do Kaido no bando, mesmo com Kaido tendo apenas 15 anos de idade. Após a queda dos piratas Rox, Kaido continuou fazendo sua fama e ficando mais forte do que ele já era. Na sua chegada ao país de Wano, Kaido conhece Oden, o mais forte espadachim daquele país. Falando um pouco sobre o seu nível de força, ele era alguém que fazia o próprio Barba Branca no auge suar de preocupação com o perigo que ele representava. Alguém que podia facilmente clashar em haki contra o Barba Branca de forma tão intensa que fazia algum dos piratas do Barba Branca voarem. O mesmo também podia aguentar um Kamusari do Roger e continuar lutando por dias e noites. Ainda durante a sua viagem, Oden já era forte de nível top tier, e ao voltar para Wano, o narrador cita que ele ficou ombro a ombro com os maiores piratas da época. Essa expressão ombro a ombro pode significar igualdade dependendo do contexto da frase, assim como qualquer kanji japonês. Considerando que nesse mesmo texto do narrador ele cita que Oden volta mais forte para Wano, fazendo uma conexão com essas duas citações, fica entendível que o Oden volta mais forte para Wano do mesmo nível do Roger e o Barba Branca em seus auges. Mas é bem interpretativo, mesmo ignorando essa citação, com os feitos do Oden pelo próprio estar no top 5 de pessoas que podem enfrentar o Kaido de igual ao lado de Roger e Barba Branca, o mínimo que pode determinar é que o Oden é um nível relativo ao deles. E o Kaido nessa época do Oden, que estava bem longe de seu auge na forma base, já era capaz de lutar e rivalizar com os golpes de haki do Oden. E detalhe, devido ao seu estado emocional de fúria, isso acaba intensificando seu haki. Oden, mesmo com toda a força que ele tinha, preferia matar o Kaido em momento de fraqueza do que encará-lo cara a cara. Em sua luta final, Oden demonstrava extrema dificuldade contra o Kaido fora de seu auge, utilizando apenas a sua forma dragão. Até que o Oden o acerta, causando uma cicatriz gigante, e a partir daqui fica nítido que o Oden o superava, mas ainda assim era bem pouco, considerando a dificuldade que o Oden tinha contra esse Kaido. Até mesmo depois do golpe, Kaido conseguia se levantar e mostrava a capacidade de continuar lutando. Então mesmo nessa época, Kaido ficava a um nível próximo de um Roger e um Barba Branca em seu auge, assim como Oden. E ele foi evoluindo e ficando mais forte ao longo desses 20 anos governando o Wano. Então não seria absurdo dizer que o Kaido atual seja até mais forte que o Roger e o Barba Branca, mesmo que por pouco. Até porque se observarmos tudo sobre o Kaido atual, que é o seu auge, inegavelmente o cara é um monstro de forte. Depois de Oden, a força de Kaido foi cada vez mais se tornando reconhecida pelo mundo e o tornando um grande perigo por todos, não só para os piratas, mas também para a marinha. Não é à toa que o valor da sua recompensa, que chega na casa dos 4 bilhões, é devido ao único motivo à sua própria força individual. É tanto que o Wano nunca foi invadido por inimigos, porque somente a presença do Kaido naquele país fazia com que eles se afastassem. Não só piratas, mas isso inclui também até mesmo um dos almirantes da marinha, que afirma não ter ido em Wano por causa da presença de Kaido que o impedia de ir. Uma citação interessante do Orochi é que numa conversa
conversa entre a CP0, o mesmo diz não temer os Tenubitos e nem a marinha, que mesmo que eles juntassem força, jamais tomaria o país de Wano, justamente porque ele tem um Kaido ao seu lado. Pode parecer um exagero da parte do Orochi dizer isso, mas ainda assim a quem ele se refere não é qualquer um. É um dos 4 Yonkous e o único que é conhecido como a criatura mais forte viva. Um título que gera bastante discussão em diferentes interpretações, com alguns dizendo que isso vem do fato dele ser de uma raça diferente e outra por ele possuir a fruta lendária de um dragão. O que não faz sentido a primeira opção, porque nem todos reconhecem esse poder do Kaido, nem a segunda, porque assim como a primeira, ela se quebra porque o narrador na sua introdução já explicou o significado de seu título. Entre todos os seres vivos, terra, mar ou ar, Kaido é conhecido como a criatura mais forte, o que faz relação com a palavra criatura, que significa ser vivo. Então, simplificando, Kaido é visto como o ser vivo mais forte de todos. Então, almirantes, Yonkous, qualquer ser do planeta de One Piece, Kaido é mais forte. Ah, mas isso é apenas um título dado pelas pessoas e beleza. Mas para ele ser conhecido e chamado dessa forma, ele teve feitos para que as pessoas tivessem essa visão sobre ele. E isso traz um contexto do porquê ele recebe o título de a criatura mais forte. Mihawk, por exemplo, é reconhecido como o espadachim mais forte porque ele derrotou cada um dos espadachins pelo mundo. Além da força física do Kaido, que é enfatizado com a sua recompensa e o fato dele desafiar os Yonkous e a marinha, tem o fator também de sua resistência e durabilidade. Quando o Kaido é introduzido no mangá, é dito que ninguém conseguia matá-lo, e nem ele mesmo, devido à sua pele ser extremamente dura e resistente. Mesmo quando era torturado, quando tentavam empalar com lanças, qualquer tipo de método se tornava ineficaz contra a pele de Kaido. Suas habilidades de combate também se destacam nele, a ponto de muitos citarem o Kaido como um invencível no 1 contra 1. Em contexto, o título de criatura mais forte tem como base esses 4 atributos do Kaido: força, durabilidade, resistência e habilidade de combates focados em 1 contra 1. Ao contrário da crença popular, Kaido já era reconhecido com esse título muito antes da morte do Barba Branca. Na novela do Ace, um personagem chamado Skull, que é um nerd obcecado por piratas, ao analisar os Yonkous, ele diz que em termos de poder de batalha em 1 contra 1, Kaido era provavelmente o mais forte, e que se fosse debater méritos e a história dos Yonkous, chegaria na conclusão de que Kaido era a invencível criatura mais forte. E mesmo Skull tendo conhecimento que Barba Branca podia lutar de igual para igual contra o Roger, ele ainda concluiu que pelos méritos e a história dos dois, Kaido ainda seria a criatura mais forte viva, enquanto que a própria vida do Barba Branca seria do pirata mais forte. E isso quer dizer que isso não se trata unicamente da sua força, mas de como as suas conquistas, reputação e da maneira de como ele agia o tornava lendário e o auge da pirataria. E você pode continuar dizendo que por ser um título dado pelas pessoas, não necessariamente significa que seja uma verdade, já que isso parte de uma visão popular das pessoas de One Piece. Mas de qualquer modo, a maneira de como ele é visto pelas pessoas continua sendo a narrativa do personagem, e é aquilo que dá contexto ao que já é estabelecido como um fato, algo canônico pro pau esquele da obra. No Vivricage do Kaido, em seu título, ele é ressaltado como a criatura mais forte e também como o bêbado mais forte do mundo. Em outro Vivricage do Kaido, é dito que apesar de sua derrota contra o Luffy, ele afundou no magma, permanecendo uma lenda como a criatura mais forte, o que aliás já confirma que o Kaido ainda é mais forte que o Luffy apesar de sua derrota. E no Databook Road Love Tale, Kaido novamente é ressaltado como a criatura mais forte. Todas essas citações vindas de um material canônico são afirmações que estão diretamente ligadas ao próprio Kaido. Até mesmo o próprio Oda dá o título do capítulo 996 do mangá de a ilha onde está o mais forte, se referindo obviamente ao próprio Kaido. Inclusive nesse mesmo capítulo, Killer diz que o inimigo deles, o Kaido, é o pirata mais forte do mundo. Se formos validar outros materiais como a Magazine, por exemplo, nela o Kaido é citado como a criatura mais forte da história, o que já coloca ele como um top 1 do mangá se interpretarmos a palavra história se referindo à obra como um todo, ou então como o mais forte entre aqueles que não são apagados da história do mundo, como o Shebek e o Joy Boy, por exemplo. Tudo que engloba o Kaido é sobre ele ser o mais forte, seja numa perspectiva social, narrativa, de materiais oficiais ou até mesmo do próprio autor. Até se olharmos pelos seus feitos, o Kaido sustenta bem toda a fama e narrativa que tem sobre ele. Além, claro, do feito contra Oden que citei, ele enfrenta outros top tiers como a Big Mom, e isso ainda na forma base que estava quase para derrubar o Nigashima. Enfrenta o Shanks, que ainda foi preciso da sua tripulação para conseguir impedi-lo de
a Marineford, levanta e leva uma ilha inteira em direção a Wano, ao mesmo tempo que enfrenta diversos personagens sozinho, derrotando os 9 bainhas vermelhas, aguentando vários golpes dos supernovos, incluindo aqueles que podia até dar danos internos nele. Derrotou o Luffy facilmente nos 2 primeiros rounds, enfrentou Yamato e posteriormente contra o Luffy, ele conseguiu ter um clash de Haki do Rei que foi igual ao clash que Roger e Barba Branca tiveram no passado. Consegue aguentar na base um ataque do Luffy Snakeman junto da Yamato. Mesmo estando cansado, ele ainda consegue superar o Luffy em absolutamente tudo, desde o Luffy base até com ele utilizando do Gear 4 Snakeman e o Baldman. Mesmo quando ainda estava caindo de joelhos devido ao cansaço extremo, Kaido ainda literalmente sussurrava o Luffy Gear 5 que estava consideravelmente bem, como o próprio acaba demonstrando isso devido à habilidade de recuperação das Ones. E o Kaido ainda conseguia clashar com o golpe mais forte do Luffy, e apesar de sim, de fato ele ter perdido esse clash, é importante destacar que o Kaido ainda trazia muita dificuldade pro Luffy, e em primeiro momento é mostrado o Kaido superando o golpe, mesmo estando extremamente cansado. Além dessa forma dragão de fogo, que é a mais forte que ele tem e que deixa ele quente pra caralho aqui, Kaido ainda tem o modo bêbado, que deixa seu haki mais forte e faz com que ele use a sua visão futura, que curiosamente permite com que ele copie as técnicas de seus oponentes, como ele fez contra o Luffy, copiando a técnica do Snakeman e chegando até o superar. Kaido é o que podemos definir, como disse no início, um lutador completo por se destacar em qualquer atributo, seja em força física, velocidade, hakis e todo o resto. Ele acaba demonstrando isso em um nível muito alto e superando vários personagens da atual e até da antiga era. E ainda em conjunto das suas habilidades de luta, podemos até concordar que isso o torna quase que invencível no 1 contra 1. Ou talvez até de fato invencível. Ou provavelmente? Bem, quem sabe, né? Ok, o vídeo fica por aqui mesmo. Depois de ver todas as citações, feitos e argumentos em relação à força do Kaido, fica contigo e agora decidir aonde se encaixa o Kaido em uma tier list dos personagens mais fortes de One Piece. E é claro que você pode dizer aí nos comentários também o que achou, o que você discorda, concorda, enfim. Se você chegou até o final, muito obrigado, e eu peço humildemente que se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreve aí no meu canal, pois isso me ajuda a crescer aqui e me incentiva mais ainda a continuar postando vídeos. É isso aí, então, valeu, tamo junto, é isso e tchau. Até.